Fala aí pessoal, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre a medida de segurança, né? Antes de mais nada, é interessante fazer uma diferenciação entre medida de segurança e a pena em si. A pena, ela é uma sanção penal, deve ser aplicada aos imputáveis. A pena, ela tem um caráter de natureza preventivo e ressocializador, né? Que também é designada a analisar a culpabilidade do agente. Já a medida de segurança, que é o nosso foco do nosso tema hoje, ela também é uma forma de sanção penal, é aplicada aos inimputáveis, né? Que seria aquelas pessoas que não têm capacidade de responsabilização pela prática de uma conduta criminosa. Aquelas pessoas que não podem ser responsabilizadas com uma sanção penalmente atribuída a ela, né? Ela tem um caráter terapêutico, ressocializador, curativo e também é designada a analisar a periculosidade do agente. Quem que é encarregado a aplicar a medida de segurança, né? A medida de segurança se aplica aos inimputáveis decorrente da redação do artigo 26 cap. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. O entendimento desse artigo nos dá que o agente que ter uma mentalidade incompleta ou um retardo no momento da ação do fato punível que ele está praticando, ele perder completamente, né, essa capacidade de raciocínio, ele se encontra aí com uma anomalia psíquica, um inimputável decorrente do enredo do 26 caput, tudo bem? Então a medida de segurança é aplicada aos inimputáveis decorrente do enredo do 26 caput, né? Ou seja, o que acontece? O juiz dá uma sentença. Após essa sentença, por ele ser inimputável e não poder receber uma pena privativa de liberdade, o juiz dá essa sentença e aplica uma absolvição, porém imprópria. Posteriormente, aplica-se aí a medida de segurança, que toma dois rumos a ser seguido, uma internação ou um tratamento ambulatorial. Quanto aos requisitos, né, para aplicação da medida de segurança, é necessário a gente ter praticado um fato típico punível, é necessário a ausência plena da imputabilidade e o agente deve apresentar um grau de periculosidade para a sociedade. Lembra que no início do vídeo falamos da diferença entre pena e medida de segurança, que pena ela analisa o caráter punitivo do agente, a culpabilidade do agente, e na medida de segurança analisa a periculosidade que o agente traz para a sociedade, né? Quanto às espécies de medida de segurança, tá aí no artigo 96 do Código Penal, que diz o seguinte: temos as medidas de segurança decorre de uma internação, medida de segurança decorrente de um tratamento ambulatorial. Na internação, o indivíduo fica submetido a ficar, né, como ter o termo de um caráter detentivo, em um hospital de tratamento de custódia. Na falta desse hospital, o indivíduo deve procurar um estabelecimento semelhante para esse cumprimento. E na falta de vaga nesse estabelecimento semelhante, deve ser procurado aí um hospital particular. Já no tratamento ambulatorial, diferente da internação, não tem a ideia, a noção de um caráter detentivo, porque o indivíduo não fica detido ali naquele local, naquele hospital. O tratamento ambulatorial, né, o indivíduo fica na sua residência e deve comparecer diariamente, mensalmente, como for estipulado, a este hospital para ser submetido a análises mentais, psiquiátricas, né, entre outros recursos aí
que vai averiguar, né, se já cessou a periculosidade dele, se ele ainda continua perigoso, né, para a sociedade. Quanto à prescrição da medida de segurança, né, considera-se os parâmetros do artigo 109 do Código Penal, mais a pena máxima em abstrata, né, do suposto crime que ele praticou aí. Então temos que considerar que essa pessoa, né, inimputável, que está a cumprir uma medida de segurança, não fosse inimputável. Temos que imaginar, no caráter abstrato, que ela é imputável e que ela vai seguir aí os mesmos trâmites da prescrição normal. Exemplo, vamos pegar aí o homicídio 121. Coloca que esse agente que praticou esse homicídio, ele não é inimputável, ele é plenamente imputável. Ou seja, lá no 121 diz: matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos. Qual que é a pena máxima em abstrato? 20 anos. Jogando lá no artigo 109, eu vou ter o resultado do prazo prescricional dessa pena. No caso, os 20 anos, a pena máxima em abstrato do 121, vamos extrair o seguinte resultado, que diz o seguinte: o prazo de prescrição será de 20 anos se o máximo da pena é superior a 12 anos, ou seja, a pena máxima é superior a 12 anos por ser 20 anos. Então, vai ser de quantos anos o prazo prescricional? De 20 anos também. Na prescrição da medida de segurança, aplique-se a mesma regra. Vamos imaginar o mesmo cenário, que um inimputável decorrente do enredo do 26 caput tem o juiz dá a sentença, aplica uma absolvição imprópria e uma internação. Qual que é o prazo prescricional para esse cenário? Que o indivíduo matou alguém, porém não vai receber uma pena privativa de liberdade por ser inimputável, mas sim vai receber uma medida de segurança. Qual que vai ser o prazo prescricional? Vamos lá no artigo 121, que diz respeito ao homicídio, matar alguém, e vamos utilizar-se desse artigo aplicando-se como se essa pessoa, que é inimputável, fosse imputável, pegando a pena máxima em abstrato e jogando no artigo 109. Quanto à execução da medida de segurança, né, se encontra lá na LEP, Leis de Execuções Penais, artigo 171, 173, né, que a execução diz respeito, né, quando o processo transitar em julgado, dá início à execução da medida de segurança. Quem que aplica essa medida de segurança? Está lá no artigo 183 da Lei de Execuções Penais, né? Bem, a medida de segurança aí é aplicada na sentença por um juiz de conhecimento de direito, né, de ofício ali. Porém, em causas, né, doença mental supervenientes, o juiz de execução que vai aplicar. Como assim causas mentais, causas de doença mentais supervenientes? O rapaz está lá tranquilo, no momento da sentença ele surta, perde completamente capacidade, fica louco e precisa de tratamentos terapêuticos, curativos, e está apresentando periculosidades para a sociedade, deve aplicar aí o juiz de execução, tudo bem? E se o agente for punido com detenção, poderá o juiz então aplicar a forma de cumprimento de medida de segurança mais branda, né, que seria tratamento ambulatorial, que não tem caráter detentório, que não precisa ficar em um hospital psiquiátrico de custódia para fazer as periculosidades necessárias para ressocializar esse agente na sociedade? Bem, se o agente for punível com detenção, é simples, cabe única e exclusivamente o juiz, né, analisar a periculosidade que esse agente está apresentando e aplicar internação ou tratamento ambulatorial. Mas em regra, sempre se vai utilizando-se, né, de maneira repetida a internação. Quanto à duração dessa medida de segurança, quanto tempo esse agente vai ficar submetido, né, então que sejam a internação, quanto tempo ele vai ter que ficar lá internado, sendo submetido a diagnósticos, análises para cessar a sua periculosidade. Bem, esse tempo o juiz estipulará lá no artigo 97, parágrafo 1º do Código Penal. Estipulará o seguinte: nesse tempo, o juiz poderá estipular de 1 a 3 anos, né, no máximo,
para que ele fique nesse hospital. Imaginando que o juiz estipulou aí 3 anos, o agente fica lá durante esse período de 3 anos. Após esses 3 anos, vai um médico lá, especialista da área, e vai fazer o diagnóstico desse agente para analisar a sua periculosidade, se ela já se cessou, se tem necessidade dele ficar ainda nesse tratamento terapêutico, nesse hospital de custódia, ou se ele já pode sair. O médico fez a análise, constatou que o indivíduo ainda apresenta graus de periculosidade para a sociedade. O que acontece? O médico tem que ficar fazendo essa mesma rotina de 1 em 1 ano, ou seja, foi lá no 3º ano, analisou nada, não melhorou nada, passa 1 ano, no 4º ano, volta o médico, oh, e aí, tá bom? Nada. 5º ano, e aí, tá melhor? Tá mais são? Ah, tô melhorando, doutor, ano que vem acho que eu saio. Aí vai, 6º ano e por aí vai, até que se cesse a periculosidade do agente, né? Falando um pouquinho agora sobre a desinternação ou liberação condicional, prevista lá no 97, parágrafo 3º, né, do nosso Código Penal, que diz o seguinte: após o agente ser desinternado, ele passa por um período de prova. O que seria esse período de prova? Ele passa por um período de prova de 1 ano, né? Ou seja, durante esse 1 ano após a sua desinternação, ele não pode apresentar indícios de aumento, indícios de periculosidade para a sociedade. Ou seja, ele não pode praticar crime algum, deve ficar em plena sanidade mental, sem praticar nenhum delito, né? Se praticar, volta para todo o processo, o juiz estipula um tempo de 1 a 3 anos, depois o mesmo procedimento de 1 em 1 ano, o médico analisando sua periculosidade. E por último, né, de maneira branda aqui, de maneira breve e sintética, vamos falar aqui um pouquinho sobre a possibilidade de substituição de pena para o semi-imputável, né? Que em regra o semi-imputável recebe uma pena privativa de liberdade, mas ela pode ser substituída pela medida de segurança se o agente necessitar de procedimentos curativos aí. Tudo bem quanto a esse cenário? Muito obrigado a todos. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar seu like, que isso nos ajuda a alavancar aí o nosso vídeo aí para outras pessoas verem. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreva no canal, é nóis.